dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Esse aqui é o vídeo sobre civilização grega para os sextos anos do ensino fundamental da Escola Maria Isabel. Na aula de hoje, vamos falar de Grécia pré-homérica, Grécia homérica e Grécia clássica. Também vamos fazer um passeio por duas grandes cidades gregas para entender o funcionamento e o pensamento de talvez uma das civilizações mais importantes para o Ocidente. Muito do que a gente é hoje foi graças aos gregos. Então, hora de mergulhar nesse mundo tão interessante. Peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então, se vocês lembram das aulas presenciais, eu sempre comento uma coisa que é importantíssima é a localização e a localização. Então, vamos ver onde fica localizada a Grécia e suas regiões. Então, a Grécia ela fica no continente europeu, porém ela fica basicamente no cantinho, ali perto do que seria o Oriente Médio. Então, nessa região aqui, ó, vou pôr em vermelhinho. Essa região aqui da Turquia, que futuramente seria a Turquia, essa região era parte, por exemplo, da Mesopotâmia. Já ao sul, vou uma seta para baixo. Ao sul, você teria a África, e lá fica o Egito. E para esse canto para cá, fica o restante do continente europeu. E a Grécia, né, a gente chama de Grécia de modo muito genérico, na verdade são muitas e muitas regiões. Mesmo na época antiga, eles não se chamavam de Grécia o tempo todo. Na verdade, Grécia é um termo que veio bem depois. Eles se consideravam por outro nome, Helenos. De Helena de Troia, que é da lenda. A gente vai falar de lendas daqui a pouco. Mas, no geral, a Grécia é dividida em inúmeras regiões. As mais importantes são a região que a gente chama, deixa eu colocar em pretinho. A região chamada Grécia continental, que é essa aqui. A Grécia continental é a porção que está conectada com a Europa, conectada com o continente europeu. Essa região é dividida basicamente em dois pontos. Esse ponto ao norte aqui, que normalmente a gente chama de Delos, aqui é Delos, e o ponto ao sul, que é esse ponto aqui, ó, deixa eu até marcar mais assim, esse ponto aqui, que é o Peloponeso. Essa região continental da Grécia não é um clima muito agradável. Vou ser bem direto, ela não tem um clima muito agradável. A variação térmica dela é bem intensa. Você tem calorões, dignos do Brasil, 40 graus, e você tem invernos com neve. É bem difícil plantar comida nessa região do mundo. Porém, as pessoas habitam lá. Então vocês vão entender por que as pessoas habitam lá daqui a pouquinho. Outra região importante, essa vai em azul escuro, é a região aqui das ilhas do Mar Egeu e as ilhas Jônicas, aqui do outro lado. Azulzinho aqui do outro lado, perceba. Existem muitos e muitos arquipélagos, ilhas nessa região, tanto no Mar Egeu quanto no Mar Jônico. O Mar Jônico faz fronteira com a Itália. Nessas regiões você também tem a presença dos gregos colonizando essas ilhas e vivendo nelas. Tanto que o grupo mais antigo do que a gente pode chamar de civilização grega está aqui, ó, na ilha de Creta. Aqui embaixo. A ilha de Creta. A gente vai falar dela também hoje. Então, é para vocês se localizarem mais ou menos onde estamos, tá bom? Tenham isso em mente. Como eu estava dizendo, o lugar ele tem alguns problemas de clima e essas coisas. Porém, também não é que nem as outras civilizações que a gente já estudou. Eles não têm aquele rio Nilo gigante, bonitão, eles não têm um Tigre e um Eufrates, nem um rio Jordão para abastecer eles de água. Os poucos rios na região, eles servem, mas não para agricultura em larga escala. Então o pessoal tinha que se virar com o que tinha. Então as sociedades iam batalhando bem cada cantinho. Isso normalmente gera conflitos. Por isso as regiões estão separadas aí. Estão vendo? Ó, tem vários tipos de gregos. Você tem os trácios, os macedônicos, o pessoal do Peloponeso.
Então, esses povos vão ser considerados gregos por falarem a mesma língua. Porém, eles vão lutar entre si porque vão ter ideologias ou simplesmente por disputar o território. E esse território ele não vai ser só disputado pelos gregos em si. Outros povos também vão desejar esse território. Aí você pode se perguntar, por que raios alguém vai desejar um território que não tem muita água potável, um território que está em constante conflito e um território pequeno. Vai comparar a Mesopotâmia e a Grécia, a Mesopotâmia é 5, 6 vezes maior. O Egito, então, 10 vezes maior. Então, por que fazer isso? Essa é a resposta. Uma das respostas, né? Bonitinho, né? Mais um. Essa é a ilha de Santorini. Inclusive, a gente acredita. Essa aqui é um dos grandes candidatos ao que os arqueólogos acreditam que seja Atlântida. Seria a ilha de Santorini. A explosão do vulcão de Santorini causou grande devastação, mas os humanos são danados, voltam a morar no lugar. As ilhas gregas, elas têm essa água azul turquesa e essas pedras brancas devido à enorme quantidade de calcário que existe na região. Então é normal você encontrar esse tipo de situação. Agora o golpe final. Já pensou passar umas férias pós-Covid num lugar bonitinho desse? Então, além da beleza das regiões gregas, o lugar fica bem na esquina de mundo, se vocês pararem para pensar. Ele fica entre o Egito, entre a Mesopotâmia e entre a Itália. Na Itália vai ter o Império Romano mais tarde, bem mais tarde, mas vai ter um Império Romano ali. Então você vai ter uma fonte de ligação. Por favor, esqueçam a ideia de que a gente está estudando os povos separadamente. Esses povos não viveram um depois do outro. Eles estão vivendo ao mesmo tempo. Então é grego conhecendo fenício, fenício conhecendo mesopotâmico, egípcio conhecendo romano, romano conhecendo gaulês, mais tarde o pessoal conhecendo viking, é tudo misturado. Tudo misturado, entendeu? Esses povos eles interagiam entre si, eles não estavam isolados no mundo. Os chineses vão chegar até Roma. Você tem evidências de, infelizmente, né, escravos chineses até em Roma, não em grande quantidade, algo como, olha só que raridade, temos um escravo diferente por aqui. Isso, e quando eu falo Roma, não estou falando da Itália, estou falando da Inglaterra. Tem resquícios de pessoas chinesas, de descendência chinesa na Inglaterra no período dos romanos. Ou seja, as pessoas andavam pelo mundo, demorava muito mais, porque não tinha avião, não tinha barco com motor, mas as pessoas se moviam pelo mundo, entendeu? Então, a Grécia é um ponto onde as pessoas poderiam se encontrar. Qualquer povo que conquistasse a Grécia teria acesso a isso, ao poder enorme da economia que seria gerada ali naquele lugar, principalmente em lugares como Corinto e Atenas, que a gente vai falar deles, principalmente de Atenas, entendeu? Então, localização é importantíssima, mantenham isso em mente. Na ilha de Creta, encontramos o que pode ser, e muitos historiadores colocam como certo, a civilização grega mais antiga, que seria a civilização minoica. Ninguém sabe ao certo qual é a origem da civilização minoica, como eles foram parar nas ilhas. Alguns associam eles aos fenícios, que eles possam ser um grupo de fenícios, que eles possam ser um grupo de egípcios, que eles possam ter origem de alguma região da Europa, não importa. A questão é que eles eram a sociedade mais bem organizada antes da formação da sociedade grega. E muito do que a sociedade grega se tornou vem desse povo, vem da civilização minoica. Esse nome vem por causa da lenda grega lá do Minotauro, né, do rei Minos. De acordo às lendas gregas, haveria naquela ilha um labirinto tenebroso onde um monstro guardava esse labirinto. Na verdade, quando eles falam isso, eles querem, na verdade, falar sobre dominação e sobre derrota de outros povos. Mas vamos à arqueologia, que isso é mais. Aqui você tem um exemplo interessante, que é a questão do culto, a figura do touro que existia
ali na região, em especial, né, a região mais interessante com relação aos minoicos, são as ruínas da cidade de Knossos. Essa cidade, ela contém um complexo de templos, ela contém casas e ela contém locais onde você encontrou objetos como esse que vocês estão vendo aí, essa linda cabeça de touro de madeira esculpida que mostra um culto a um touro. Vários povos antigos cultuavam a figura dos bovinos como símbolo de força, virilidade e vida. E isso era bem comum nos povos ali da região do mar Mediterrâneo, e isso inclui os minoicos. Ou, para alguns estudiosos, os minoicos difundiram a fé no uso do touro como um símbolo religioso. Pode ser também o caminho inverso. Mas o importante é notar que os gregos, eles têm uma relação interessante. Se você pegar as lendas gregas com relação ao assunto, elas tratam o lugar como um lugar perigoso, como um lugar de perigos mortais, né? O Minotauro, o monstro que ficava lá, era um perigo mortal. O que está acontecendo, né? O que os gregos tinham ali? Eles tinham, então, de acordo aos historiadores, ao observar isso, tinham uma relação de rivalidade. Como assim? Pensem comigo. Não existem humanos com cabeça de touro. Isso não existe. Isso é faz de conta. Isso é mitologia. Isso tem a ver com a religião daquele povo antigo. Aquele povo, naquele momento, não sabia escrever história. Eles não sabiam escrever as coisas como elas aconteceram. A história teve que ser inventada. Ironicamente, a história foi inventada por um grego. A disciplina, o ato de contar o passado exatamente como ele aconteceu, ou o melhor possível, foi inventado por um grego. Então, como você contava o passado antes disso? Você contava ele através de alegorias, de metáforas, de parábolas e de lendas. Então, o Minotauro, ele representava o povo cretense. Perseu ou Teseu? Acho que é Teseu. Teseu, o herói grego, ele vai lá e derrota o Minotauro. Um grego derrota o símbolo do que é o povo da ilha de Creta. E isso quer dizer simplesmente que aquele povo derrotou o outro. Isso é bem comum. Inclusive a mitologia grega, ela é basicamente uma mistura do que é a mitologia minoica, mitologia fenícia e a mitologia própria que já existia ali na região. Então, aqui você tem um desses exemplos. Vou dar mais umzinho. Olha só que ruínas lindas, que lugares bonitos são lá na ilha de Creta, na região de Knossos. Então aqui vocês podem ver claramente a constituição das casas, né, do interior de uma casa, uma parede, as belas pinturas que resistiram milhares de anos, a gente está falando aqui de 4.000 anos praticamente. Então você está vendo aí o que restou da sociedade cretense. Essas cidades ficavam no topo de morros e as casas eram muito grudadinhas umas nas outras. Então, para um grego que nunca tinha visto isso, essas casas pareceriam um labirinto. Pegaram? Sem contar que na ilha de Creta você tem um monte de cavernas e o povo de Creta utilizava as cavernas para rituais religiosos, que também podem ser consideradas um labirinto. Portanto, a ideia de que na ilha existia um labirinto perigoso pode ter vindo disso, do fato da arquitetura da região ser diferente da arquitetura dos gregos continentais, dos dórios, dos jônicos e dos aqueus. Então, basicamente, o que aconteceu foi que minoicos foram derrotados pelos povos continentais. E quando isso aconteceu, as culturas deles se miscigenaram, as culturas deles se misturaram. Nós chamamos de mitologia a relação, né, de crenças, de seres e de objetos de pensamento que existem dentro de uma cultura. Então, esses objetos, que a gente pode chamar de deuses, santos, fadas, gnomos, duendes,
orixás e por aí vai, esses seres são seres mitológicos. Eles são representações de ideias, de sentimentos, de pensamentos de uma sociedade em uma determinada época. E uma das mitologias mais famosas e até queridas pela galera aí é a mitologia grega, que a gente fala mitologia aqui, porém ela era uma religião praticada pelos povos gregos. As pessoas rezavam para Zeus, Poseidon, Atena, Cronos, Gaia. Eles rezavam para esses seres, pedindo proteção, ajuda, sorte ou a derrota de seus inimigos em campo de batalha. E é aqui que os historiadores quebram a cabeça. A gente encontra nessas lendas aí muitas informações interessantes sobre o passado, principalmente lendas referentes a épocas que não havia o estudo através da história. Então vamos usar aqui a lenda da Titonomáquia para vocês entenderem um pouco isso. Uma das passagens mais famosas da mitologia grega é o duelo entre Zeus e Cronos, o deus do tempo e da morte. O Zeus, ele é filho de Cronos. Porém, como Cronos é o deus do tempo, ele conseguia ver o futuro. E em seu futuro ele viu uma coisa terrível. Ele viu que um dos filhos dele o derrotaria, um dos filhos dele o mataria. Então ele devora todos os filhos, menos um. O último filho, o mais novo, Zeus. Zeus sobrevive e cresce para lutar contra o próprio pai. E aí, com os raios forjados pelo seu irmão Hefestos, ele luta contra Cronos. E durante a luta, Cronos larga uma das armas mágicas mais impressionantes de todas as mitologias. Ele larga a foice dele. Vocês já devem ter visto aquela imagem clássica da morte, que a morte é um ser encapuzado, às vezes mostrando uma caveira e usando uma foice, usando aquelas coisas de cortar feno, né? Usando uma enorme foice que cortaria a vida das pessoas. Essa foice, na verdade, ela é um símbolo do Cronos. Até o nome dessa arma é maravilhoso, é Megas Drepamon. Megas Drepamon. Então, o Zeus consegue atingir com seus poderosos raios o Cronos e pega a Megas Drepamon dele, conseguindo assim matar quem não pode ser morto, matar a própria morte. Então, essa história, ouvindo ela assim, ela parece alguma coisa de filme, ela parece alguma coisa de história em quadrinhos, mas para esses povos antigos, isso era religião, isso era assunto muito sério. Eles acreditavam realmente que houve uma luta entre esses dois seres místicos. Outro detalhe interessante com relação à religião dos gregos comparativamente com as nossas, as mais comuns e famosas hoje em dia, é que na religião dos gregos eles não acreditavam que seus deuses eram fontes de só bondade e sabedoria. Os deuses também podiam ser cruéis, eles podiam ser ciumentos e eles podiam ser arrogantes. Os deuses gregos eram considerados seres perigosos de lidar. Por exemplo, o deus do mar, Poseidon. O mar pode estar calminho, então Poseidon está calminho. O mar está numa tempestade terrível. É a fúria de Poseidon detonando tudo. Então, a religião dos gregos era uma religião muito de ocasião. Cada ocasião tem um deus específico que lida com a situação. Você tem Prosépia, a deusa da colheita. Você tem Baco, o deus do vinho, ou Dionísio, né? Acho que em grego é Dionísio. O Dionísio, o deus do vinho. Você tem Artemis, a deusa da lua e das caçadas. Você tem o Apolo, o deus do sol e das profecias. Então, os deuses, eles são, na verdade, os aspectos da vida das pessoas. Entenderam? Eles são os sentimentos das pessoas. Vou dar um outro exemplo bem bacana. O Hefestos, o deus
armeiro, o Deus que produz as armas dos deuses, ele também é o Deus do fogo. E a Afrodite é a deusa do amor. E os dois são casados. Afrodite e Hefesto são casados. Então eles têm um filho. O filho deles se chama Cupido. Vocês já viram o Cupido? É aquele anjinho que solta flechas que deixam as pessoas apaixonadas. Então, o que não é a paixão, senão o amor, mais o fogo? Pegar amor e fogo. Juntando o amor e o fogo, você tem o Cupido. Ou seja, os deuses são seres de pensamento. Os deuses gregos são seres pensamento. Eles sintetizam ideias. Por isso que é tão bacana estudá-los. Eles têm características muito próximas a dos seres humanos, né? Outro detalhe que ajudou muito a eles ficarem populares é que todo mundo na época escreveu um pouco sobre eles. Além dos próprios minoicos terem um deus, no caso o Cronos, ele era um deus minoico, já chegou nessa parte. Você vai ter esses deuses entrando em outras mitologias. Você vai encontrar mitologia grega misturada com a egípcia, com a mesopotâmica, com a romana. A romana é literalmente uma cópia da mitologia grega. Por exemplo, na mitologia romana, o Zeus é Júpiter, o Ares, deus da guerra, é Marte, Vênus é Afrodite e por aí vai. Ou seja, há uma versão, né, romana. Não é 100% acurada, mas é mais ou menos isso. Outro detalhe é que deuses caem, né? Tipo, como se mata um deus? Cronos? Por que Cronos foi morto? Quer dizer que o deus morreu? Basicamente. Por que esse deus morreu? É simples. Cronos, ele era um deus minoico. Até a cidade lá chama Knossos, é parecido o nome e a pronúncia. Então, matar Cronos na sua mitologia é matar a crença dos minoicos. Acontecia esse tipo de coisa, por exemplo, acho que Deméter é uma deusa da colheita. Ela é casada com o Hades, que é o deus do submundo dos gregos. E ela era uma deusa de outra região dali. Ou seja, você pegar e casar uma deusa com o seu deus para mostrar que você ganhou aquele povo. Entenderam? Ou seja, a constituição desses seres como ideias, a constituição desses seres como pensamentos e sentimentos e até mesmo como sinônimo de uma sociedade eram bem comuns, entenderam? Então, eu vou deixar alguns videozinhos sobre mitologia grega para vocês na postagem abaixo, beleza? Junto com os exercícios do Classroom. Já que estamos falando de povos sobrepujando e roubando deuses uns dos outros, a gente vai falar dessa transição aqui do período pré-homérico para o período homérico. Então, basicamente, os minoicos foram derrotados ou absorvidos, ninguém sabe direito. E quando isso aconteceu, os gregos continentais eles experimentaram um enorme avanço na sua sociedade. Parece que algum evento empurrou os minoicos para o continente. A gente tem a teoria de que uma erupção vulcânica terrível ferrou a região. Você tem evidências dessa erupção vulcânica em vários outros povos. Você tem, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, ali mesmo na Grécia você tem evidências. Você tem a arqueologia e a geologia falando que há mais ou menos uns 3, talvez 4 mil anos você tenha tido uma erupção vulcânica realmente terrível. E isso pode ter acabado com os minoicos. E o que sobrou dos minoicos foi derrotado e absorvido pelos gregos. Quando eu falo absorção, é absorver os deuses, fazendo eles serem derrotados para que o seu deus seja mais valorizado. As técnicas de construção de barcos, que os minoicos tinham construção de barcos. Você tem a escrita linear A. A escrita linear A é a escrita minoica, ela é base para muitos alfabetos, inclusive fundida com o fenício. Ela vai ser um dos alfabetos mais antigos do mundo. Alguns colocam que talvez o alfabeto fenício seja uma versão do linear A. Alguns colocam que há uma disputa aí. Como a gente não tem certeza se os minoicos eram talvez um povo fenício, isso pode acabar, isso sempre gera muita discussão acalorada, inclusive, entre os historiadores. Mas o que é importante colocar aqui é que quando a região minoica caiu, quando os minoicos caíram,
tudo floresceu em termos de desenvolvimento na Grécia continental e cidades mais poderosas surgiram na Grécia continental, sobrepujando o que tinha em Knossos. Bem, agora que a gente saiu do período mais nebuloso, vamos para o período mais ou menos nebuloso, que é o período homérico. Ele tem esse nome, né, por causa do nosso amigão aí, o Homero. Não sei, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. O Homero. Ninguém sabe exatamente nem se o Homero existiu. Talvez Homero seja um título, como historiador. Talvez Homero seja um cara. Talvez Homero seja um personagem em uma história. Talvez o Homero ele seja realmente um único indivíduo. Então a gente não tem muita certeza quem ele foi, mas a gente tem certeza que ele escreveu bastante. É através dos poemas que foram deixados pelo Homero que a gente tem uma boa noção do que seria o período de 1200 a.C. até 800 a.C., que nós chamamos, em homenagem a ele, de período homérico. Entendam, a gente tem tão pouca coisa da história da Grécia que a gente tem que se basear em 2 livros. Existia muita produção naquela época. Provavelmente, naquela época já existiam produções muito maiores de livros, você já tinha engenharia naval muito boa, tanto que nessa época a gente encontra uns objetos muito interessantes. Vou deixar um documentário sobre esses objetos gregos super fascinantes, sobre que são coisas como engrenagens, a navegação deles é incrível, inclusive. Então, são só 2 livrozinhos que sobraram daquela época. O tempo ele é muito danado. O tempo acaba levando e desaparecendo com as coisas. Então, o que a gente tem? 2 livros. O primeiro livro se chama Ilíada. Ele narra a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, a guerra lá do cavalo de madeira, em que os gregos lutam contra os troianos e usando uma estratégia super inteligente, construindo um cavalo de madeira e se infiltrando usando esse cavalo, eles derrotam os troianos. A gente desconfia que os troianos viviam ali na região da Turquia. Só lendo esse poema já dá a entender que ele tem a ver com nacionalismo, ou seja, os gregos se unirem para vencer um outro povo, para eles vencerem um outro povo estrangeiro. Isso é uma coisa que fica bem evidente ali, entenderam? Então ele não é sobre magia ou cavalos de madeira, ele é sobre uma guerra de conquista. Como eles não sabiam escrever história, eles fizeram na base do poema. O Odisseia é continuação dessa história. O Odisseia ele é sobre o retorno de um dos guerreiros da Guerra de Troia, sobre um cara chamado Ulisses, o cara que teve a ideia do cavalo de madeira. Não temos evidências arqueológicas da existência do Ulisses, que é um personagem muito interessante. Quase todas as histórias de herói que vocês conhecem, elas são derivadas de Odisseia. Odisseia tem quase toda a jornada do herói aí dentro dela, é bem interessante. São 2 livros extremamente recomendados. Vou ver se eu deixo eles aí em PDF para vocês darem uma olhadinha. É dentro do período homérico que surgem as genos, ou genos. Você decide. Se está no Brasil, você pode falar o grego do jeito que você quiser, que nenhum grego vai pegar muito no seu pé. Pode falar genos ou genos. Então, as genos, elas são as primeiras vilazinhas dos gregos. Tanto que o nome genos, né, ele quer dizer mais ou menos princípio. Você tem um outro termo grego, que é muito comum, está num certo livro, chamado Gênesis. Genos. Gênesis. Ou seja, começos. Começos. Então, essas cidadezinhas, elas serviam para proteger a produção agrícola e guardar rios e locais interessantes para o comércio. Qualquer lugar elevado era utilizado para servir de defesa. Então eles construíam os silos de alimento em lugares altos, cercavam com o que podiam e protegiam a sua população, criando uma espécie de mini fortaleza. A mais famosa do período pré-homérico é a cidade de Micenas, mas depois outras cidades vão se destacando. Basicamente, isso seria uma genos.
Uma genus ela é separada em várias unidades, né? Vamos a elas. Primeira coisa, né? Um lugar elevado. Nesse lugar elevado você vai ter... Deixa eu colocar aqui. Você vai ter aqui, ó, branquinho. O templo religioso e os depósitos de alimento. Tudo ali em cima. Ou seja, proteger o alimento e proteger quem garante que o alimento vai existir, que é a vontade dos deuses. Então, normalmente, os centros religiosos ficam no lugar alto. Lugar alto, Acrópole. A alto, polis, cidade. A cidade alta. Então, a cidade alta seria essa área aí dos templos. Normalmente, vocês viram que na Grécia você tem umas mudanças geográficas interessantes, né? Aquelas patamares, né? Lugares altos, colinas. Então, é interessante para poder fazer isso. E aí, a vilazinha, né? Ela vai se espalhando. As casas vão se espalhando em volta da Acrópole. Porém, existe já um diferencial nessa sociedade em relação às outras sociedades, que é a presença, deixa eu colocar aqui em pretinho, da ágora. Uma praça. Nessa praça aqui, você faz o comércio e também você toma decisões em conjunto. Você não tem só o rei da cidade tomando decisões. Você também já tem a população tomando decisões em conjunto. Quem mora dentro dessas muralhas já tem algum poder de decisão. Essas genus, elas vão criar a basezinha do que seria a democracia. Que seria a ideia de que você pode ter uma sociedade que vai se organizar e vai poder decidir conjuntamente as coisas. Ela não precisa de necessariamente um rei. Então isso é uma coisa bem interessante que surge junto com as genus. E aí das genus para as polis só foi aumentar a população. Polis quer dizer cidade. Então da vila para as cidades. A diferença básica entre uma vila e uma cidade em história é que em uma vila todo mundo faz quase todas as atividades. Então, numa vila você é agricultor, você é pescador, você é guerreiro. Já numa polis, você vai ser apenas agricultor, ou apenas um guerreiro, ou apenas um ferreiro que faz armas e ferramentas e essas coisas. Ou você vai ser um rei nobre ou um sacerdote da religião. Você vai ter as coisas bem separadinhas. Profissões. Numa cidade, a divisão das pessoas é feita através das profissões delas. Então, quando a população das genus aumentou, essa diversificação das profissões começou. E aí as pessoas viviam não só dentro das muralhas, mas também fora das muralhas. A população era grande o bastante para isso acontecer. E além do mais, elas não controlavam só aquela regiãozinha de poucos quilômetros à sua volta. Eles começaram a controlar toda uma região inteira de centenas de quilômetros. Então, começa a haver o controle maior das regiões da Grécia. E cada uma dessas polis vai desenvolver sua própria cultura. Cada polis vai ter um jeito diferente de ver o mundo. E é lógico que isso vai fazer essas polis entrarem em conflito. Essas polis, elas podiam ser consideradas mini-países. Então, a gente tem um nome para isso, que é cidade-estado. As cidades-país. As cidades-estado. Entenderam? Então, você vai ter poderosas cidades-estado gregas crescendo. Entre as que a gente pode citar Macedônia, a gente pode citar Delos, a gente pode citar Atenas, Corinto, Micenas dura bastante ainda, Esparta, a famosa Esparta. Então, aqui a gente vai aproveitar que estamos falando das cidades-estado gregas e vamos citar delas em detalhes. Vamos falar especificamente de duas. As duas cidades gregas que eu escolhi para os sextos anos estudarem são a cidade grega de Esparta e a cidade grega de Atenas. Esparta, porque ela é meio diferentona das outras cidades gregas mesmo. E Atenas, por causa do surgimento da filosofia. Então, vamos a elas. Então, comecemos
com os famosos espartanos. Ficaram conhecidos, inclusive, como um dos melhores grupos de guerreiros do seu tempo. Para muitos historiadores, principalmente os historiadores ocidentais, os espartanos foram o melhor do mundo antigo. Tanto que deles e de outros povos como eles surgiram tendências de guerra que são perpetuadas até hoje. Então, os espartanos, ao contrário de outros povos da região, eles tinham um jeito diferente de agir em uma cultura muito rebuscada, muito rica. E felizmente, historiadores da época escreveram muito sobre eles, porque era diferente e interessante mostrar aquilo, principalmente o resultado daquilo. O jeito de viver dos espartanos os transformou, os deixou como verdadeiros máquinas de guerra. E eles foram realmente cruciais na história da Grécia, tanto quando lutaram sozinhos, contra exércitos persas, quando lutaram ao lado dos outros gregos durante as guerras do Alexandre da Macedônia, que vai ser o tema da próxima aula. Então, vamos começar com This is Sparta. Localização. Vamos achar Esparta no mapa. Ao contrário das outras grandes cidades gregas, Esparta não ficava à beira-mar, nem muito próximo do mar. Ela ficava incrustada, deixa eu marcar aqui, de pretinho, no meio, praticamente no meio do Peloponeso. No meio, entre duas barreiras de montanhas, com um vale grande onde cruzava um rio. Então, eles não eram um povo muito afeito ao comércio. É lógico, a história de Esparta é longa e eles vão ter momentos que eles vão fazer atividades comerciais e tudo mais. Eles vão se dedicar, inclusive vão ter marinha, porque aqui é onde fica a cidade. O domínio espartano vai chegar a praticamente todo o Peloponeso. Eles vão controlar quase toda a região da península do Peloponeso. Então, eles ficavam bem ali no meio. E isso sim afeta. Nunca esqueçam isso. A geografia é um fator que altera e muda e cria cultura. Se seu povo vive à beira-mar, é lógico que vocês vão usar o mar para alguma coisa. Para pescar, para tomar banho de mar, ou até mesmo tentar renegar o mar e colocar barreiras contra ele. Você vai reagir àquela presença geográfica. Se tem um vulcão perto de você entra em erupção, você corre. Mas se você tem um vulcão perto de você, as terras em volta de um vulcão são extremamente férteis. Então você vai viver com a fertilidade de um lado e a morte do outro. O vulcão que pode te dar a vida, pode também te dar a morte. Então, é natural que a sociedade ela chame aquela montanha de Deus, ou chame ela de monstro, essas coisas. Então, a geografia é importante para entender a cultura de um povo. Se é um povo que não tem contato com o mar, naquela época, não tem contato com muito comércio no começo de sua história. Então, eles são isolados, eles não se conectam com outros povos, e isso acaba gerando neles hostilidades. O primeiro nome, de Esparta é que Esparta é o nome que a gente usa hoje. Mas o nome que você dava para a região era Lacônia. Então, o povo de Lacônia, ele recebeu ataques dos outros povos. Os mesmos povos que derrotaram os minoicos foram para cima do povo de Lacônia, que são os dórios, os aqueus, os jônicos, e tem mais um, que são o povo ilota. E aí, o povo de Lacônia arrebentou de porrada esse pessoal. E aí já começa a coisa interessante. O que aconteceu com Lacônia que eles conseguiram parar a invasão? Tanto que o termo bárbaro vem mais ou menos dessa época, que seriam os povos não falantes de grego. Então, o povo de Lacônia, eles consideram esses povos invasores de bárbaros,
E eles é que vão utilizar as suas técnicas para construir a polis de Esparta. A Genos de Esparta, a Genos de Lacônia, ela vai se tornar a polis de Esparta. Entenderam? Temos ruínas do lugar para dar uma olhadinha e ver como é que desenvolveu. Essas são algumas ruínas de Esparta atual, né? Infelizmente sobrou muito pouco do que ela era. Porém, graças aos resquícios arqueológicos, graças às descrições dos cronistas em várias épocas, a gente tem um retrato bem fiel da cidade hoje em dia. Essa é uma reconstituição de Esparta em 431 a.C., ou seja, há 2.400 anos atrás. Então, ela já continha várias características do que nós chamamos de Grécia Clássica. Grécia Clássica, que seriam as colunas, o teatro, as grandes estátuas, como tem uma estátua de Palas Atena ali, né? A gente pensa muito, o pessoal de Esparta não rezava para a deusa Atena, porque a deusa Atena é a deusa de Atenas. Não é assim que funciona. É que para o pessoal de Atenas, a deusa Atena é muito valorizada. Mas não quer dizer que ela não vai ser menos valorizada nos outros lugares. Atena, Apolo, Poseidon, Ares, eram os deuses mais cultuados em todos os lugares. Em todos os lugares. Por exemplo, em Atenas você tinha no templo da Acrópole uma cópia do tridente do Poseidon. Só que para os gregos antigos, né, isso é muito interessante, deixa eu marcar aqui a estátua. Para os antigos gregos, os deuses, eles não tinham o tamanho de um ser humano. Eles tinham o tamanho das estátuas. Eles eram gigantescos. Então é natural que o tridente do Poseidon fosse do tamanho de um poste de rua. Entendeu? Tinha até um buraquinho, que nem nessa aqui, nesse templo também tem um buraquinho. Esse buraquinho aqui é para chuva. Mas no templo lá do Poseidon em Atenas, ele tinha um buraco para cravar, onde estava a lança cravada. E de acordo com a lenda, aquela lança tinha sido a lança que fez que era para marcar onde ia ser construída a cidade. Outro detalhe interessante é que Esparta não tinha muitas muralhas. Ela, por falta de pedra ou por decisão estratégica mesmo. Diz a lenda, né, que quem guardava os verdadeiros muros, né, da cidade de Esparta eram os seus guerreiros. Então, outro detalhe fascinante que a gente tem registrado é que a cidade de Esparta era extremamente arborizada. Ela tinha muitas árvores antigas e altas, e que parece que a galera gostava de ficar embaixo se refrescando, aproveitando a sombra, ou a molecada ficava subindo nas árvores para se divertir. Ou seja, era uma cidade bem bonita, bem organizada. A ideia da cidade, naquela época antiga, era o sinônimo de segurança. Qualquer lugar fora das muralhas era considerado território bárbaro, território perigoso, onde a morte podia te pegar. Dentro dos muros de uma cidade existe lei, existe ordem. Então você está longe da barbárie, está longe do crime. A ideia de que você tinha proteção através da cidade, ela vai se perpetuando. Tanto que as cidades hoje, elas são a estrutura social que mais tem seres humanos, né? Hoje não são as tribos, não são as aldeias nem as vilas. São as cidades, o lugar onde mais tem ser humano hoje em dia. Beleza. Já falamos da geografia, já falamos da beleza da cidade. Vamos falar das pessoas, que é o que nos interessa como historiador. Então, como essas pessoas se organizaram? Primeira coisa, variou. Variou com o passar do tempo. Teve vários jeitos como as coisas funcionavam em Esparta. Mas algumas coisas eram bem marcantes. A primeira coisa bem marcante é que eles eram escravistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles capturavam pessoas e transformavam em escravos. Que tipo de pessoas? Qualquer pessoa que os ameaçasse e também inimigos de guerra. Qualquer povo que viesse para cima dos espartanos poderia ser transformado em um escravo. Qualquer região que estivesse sob o olhar dos espartanos, estou querendo dominar essa, eles iam lá,
dominavam pela força armada deles e capturavam principalmente homens adultos e jovens adultos e os levavam para servirem de trabalhadores gratuitos, que eram vendidos. Eles eram vendidos dentro de Esparta. Sim, a escravidão. É bem diferente da escravidão que rolou aqui no Brasil, por exemplo. A escravidão que rolou aqui no Brasil, ela tinha cor específica e local específico para ser retirado, que eram as pessoas que vinham lá da África, entendeu? A nossa escravidão tem esse detalhe meio empresa de extração de gente da África, um negócio horroroso, um negócio abjeto. A escravidão do mundo antigo, ela não fica para trás, mas ela tem diferenças. Ela tem diferenças. Por exemplo, temos casos sim de pessoas sendo bem tratadas e respeitadas na escravidão dos gregos. Existe esse caso, entendeu? Porém, isso não é uma justificativa para a dominação de uma pessoa por outra. A escravidão sempre foi, na opinião de todo mundo que tem um pingo de ética, um pingo de coração, é uma coisa errada. Então, não fiquem heroizando muito, mas olha esse detalhe. Todos os povos gregos eles foram escravistas. Não esqueçam disso. Mesmo os democráticos foram escravistas. Segunda coisinha. Os espartanos eram militaristas. Eles adoravam a vida de guerreiro, a vida militar. Para alguns historiadores, eles são um dos primeiros povos guerreiros do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo, a profissão do indivíduo vai ser lutar guerras. Não é nem proteger a cidade, é lutar guerras. Isso é um guerreiro, é um homem de armas, é uma pessoa que se dedica a lutar. Como tem o agricultor, que tem como objetivo, né, plantar alimentos para eles serem plantar plantas para elas virarem alimentos para se poder alimentar a população. Então, a vida do espartano, toda a vida da cidade era ligada à força militar. Eles não paravam de pensar nisso. Eles faziam exercícios regulares, eles praticavam, eles treinavam, eles iam para guerras, entendeu? A vida deles era basicamente se preparar para lutar e morrer em batalhas gloriosas e incríveis. É um povo com uma filosofia bem diferente, por exemplo, dos atenienses, que pensavam em prosperidade, em vidas luxuosas ou riqueza. Isso é interessante. Os espartanos não estavam voltados para a riqueza, eles estavam voltados para as conquistas. Pegaram a diferença entre riqueza e conquista? Eles queriam conquistar grandes feitos como batalhas e territórios, não ficar ricos em ouro. É bem diferente do modo de pensar do ateniense, por exemplo. Outra coisa bem diferente é com relação ao governo. A monarquia vai se manter na cidade de Esparta, apesar de outros lugares serem democracias, mas também vai ter uma coisa muito legal, que é a diarquia. A diarquia é quando você tem dois reis, não um rei, dois reis. Isso foi feito porque haviam duas famílias de guerreiros espartanos que queriam ser rei. Então, para evitar que eles se degladiassem e fizessem uma verdadeira guerra civil, simplesmente tiveram a brilhante ideia de falar, não, beleza, os dois vão ser reis. Os dois vão ser reis. Os dois podem ser reis. Um pode, sei lá, se dedicar ao comércio ou cuidar da cidade. O outro pode se dedicar às batalhas externas e à proteção. Façam aí seus arranjados. E aí essas duas famílias compartilhavam a monarquia espartana. Outra coisa interessante é que havia o Conselho dos Anciões. Quando você completava 60 anos, que era uma raridade, na cidade de Esparta alguém chegar aos 60, você meio que aposentava e poderia aconselhar, né, ter quase uma palavra final dentro daquele grupo de pessoas. E outra coisa interessante é a cidadania espartana, que para poder votar na Ágora, lá naquela praça, né, naquele fórum, onde você podia falar para as outras pessoas a sua ideia, você tinha que ter 30 anos completos. E também na época era já alguma coisa, né? Tipo, a média de vida de um ser humano no mundo antigo era bem menor do que a de hoje. Morria muita gente muito cedo. Então chegar aos 60, 70, 80 anos
Você contava nos dedos quantas pessoas conseguiam nas cidades. Além dessas características, existe um ciclo de vida muito interessante e relatado pelo famoso historiador Heródoto, o pai da história, o cara que inventou a história, narra isso no seu livro História. Tem um livro chamado História, que fala principalmente da história do mundo antigo, do mundo grego, e também fala dos espartanos. E no História, o Heródoto comenta, né, como era a vida dos homens e das mulheres espartanas, que havia um ciclo de vida, ou seja, coisas que eram obrigatórias o espartano fazer. Então, do 0 aos 7 anos de idade, não, vamos começar do nascimento. Quando o espartano nascia, ele era levado para os éforos. Éforos são os sábios, são os conselhos de anciões, essas coisas. E eles viam se a criança tinha problemas físicos, cicatrizes ou marcas de nascença. Se tivesse, ela era descartada. Então, isso vai gerar uma seleção forçada dos nascimentos dos indivíduos. Dizem que os espartanos tinham quase todos a mesma altura, por exemplo. Então, se você passasse pelo crivo de não ter nenhuma marca de nascença, você já estava aprovado aí. Do 0 aos 7 anos, você ia viver com seus pais, com seu pai e com a sua mãe. E você ia ser treinado. Estamos falando dos meninos, hein? As meninas também passam pelo teste lá do nascimento. Então, você ia ser treinado pelo seu pai. E normalmente o seu pai ia utilizar uma arma de verdade contra você. Porrete, essas coisas. E do 0 ao 7 você teria que lutar contra seu próprio pai, talvez aí todo dia, para mostrar que você tem força para ser um guerreiro. Você ia ouvir as histórias dos outros guerreiros, você ia se embrenhar nesse cotidiano de luta e violência. Se você falhasse nisso e demonstrasse covardia, seu pai não hesitaria em te matar. Dos 7 aos 11 anos, aí já começa a educação escolar deles. Sim, eles tinham uma escola. A escola para eles chamava ginásio. No ginásio, os meninos aprendiam o básico de luta, espadas, escudos, lanças, essas coisas. As meninas, elas também estavam no ginásio, mas fazendo outras coisas. Já chegou lá. E esse é dos 7 aos 11 anos. Aí você vai interagir socialmente, você vai conhecer, ter seus amiguinhos e essas coisas. E aí vem a parte mais doida de todo o processo, que é dos 12 aos 15, ou dos 12 aos 18, varia. Por isso que eu coloquei na tabelinha do lado algumas variações. Mas mais ou menos dos 12 até os 15 anos de idade é a guilte, ou guilda, que é quando o jovem é expulso da cidade. Ele é expulso das muralhas. Ele tem que viver na barbárie, sozinho. Ele é jogado lá sem roupa. Complicado. Qual é a única maneira de sobreviver? É se aliando aos outros meninos que foram expulsos. Aí eles arranjam uma caverna, fazem fogo. Aí no dia seguinte eles vão lá, tentam roubar roupas de alguma vila de ilotas, agricultores escravizados, essas coisas. Eles vão lá e tomam de assalto. E durante anos eles vão viver assim, largados, mas vão aprendendo e usando o que aprenderam dos 7 aos 11 para assim, se tornarem duros na vida. E aí, quando eles retornam, eles já são uma irmandade, já estão acostumados a lutar. E aí o treinamento continua, mas agora eles são guardas da cidade e também fazem parte do exército. Então podem ser colocados para defender a cidade contra inimigos externos, ou podem ser levados também com soldados mais experientes para o campo de batalha. Isso dos 18 aos 30. E aí só a partir dos 30 anos é que eles são verdadeiros cidadãos espartanos, permitindo casar e ter filhos. Entendeu? Então você tem um ritmo de vida muito pesado ali. Esses homens espartanos, eles passavam maus bocados, mas se tornavam aí, por causa dessa união deles, os melhores guerreiros da Grécia. As mulheres tinham um treinamento bem parecido. Do 0 aos 7 anos, elas também eram treinadas pela mãe. Normalmente em técnicas de defesa e também, é lógico,
em prendas do lar. Vamos falar aí de uma coisa muito séria, que é a questão do machismo dentro do mundo grego. Você tem aí um machismo bem forte no mundo antigo. Isso é bem normal, meninas. Bem normal. Infelizmente, é bem normal. Porém, é dentro de Esparta que a gente vê um desses pontos que foge um pouco, sabe? Não foge totalmente, mas foge um pouco da regra. As mulheres espartanas até que tinham alguma independência. Elas, por exemplo, podiam praticar o comércio. É um exemplo aí de uma atividade que era quase exclusiva dos homens em outros lugares do mundo, mas que as mulheres praticavam em Esparta. Mas um detalhe interessante é que as mulheres espartanas, quer dizer, as mulheres espartanas, elas tinham assim a inveja, né, das outras mulheres do mundo antigo por sua constituição física sempre perfeita. Elas idolatravam a ideia de um corpo bonito, de um corpo bem cuidado, de uma alimentação forte, para elas serem muito fortes, muito resistentes e terem muitos filhos. Elas acreditavam que a função delas era ter uma saúde excelente para dar para Esparta montes de meninos guerreiros e montes de meninas muito espertinhas. Então, elas tinham esse detalhe interessante. Temos até casos famosos, como da rainha de Esparta, né, que certa vez teve uma rainha de Esparta, que quando um grupo de gregos comerciantes, né, chegou nela e foi tirar sarro dela, ela deu uma tirada no sujeito, que foi assim. Chegou lá um outro grego comerciante, chegou nela e perguntou: ué, por que aqui em Esparta as mulheres mandam nos homens? Deu uma risadinha, né? Aí a rainha olhou assim: é porque a gente dá a luz a homem de verdade. Imagina, você dá uma patada que durou mais de 2000 anos. Essa é a rainha de Esparta, a esposa lá do Leônidas, a rainha Goró, muito língua mais afiada da cidade. Então, elas eram mulheres muito fortes, muito interessantes. Então, você tem aí e muito cuidadosas com a aparência. Isso é um fato que fica colocado aí. Elas inclusive participavam informalmente das Olimpíadas. As famosas jogos gregos, em homenagem aos Zeus, era proibido para as mulheres. Mas as espartanas não estavam nem aí. Elas entravam no meio da prova correndo, dando soco, supetão e tapão na nuca do sujeito que não deixasse ela brincar. Ela queria lá brincar e idolatrar Zeus. Então que os outros gregos idiotas que saiam do caminho. Então eram mulheres extremamente interessantes no mundo antigo. Graças a essa união, né, os espartanos eles desenvolveram e melhoraram uma técnica de luta muito eficiente para a época, né, chamada falange, que é isso que vocês estão vendo aí na imagem. Ao invés de você lutar individualmente, você vai utilizar uma lança longa chamada sarissa e vai utilizar um escudo redondo, que vai ajudar você a proteger você e principalmente proteger o seu coleguinha do lado, o seu aliado ali do lado. Interessante que o cara da terceira fileira, ele também consegue espetar na frente. Perceberam? Observem aqui, ó. Você tem essa lança, você tem essa lança aqui, vou fazer ela de pretinho que fica mais nítido. E você tem a terceira lança chegando também. Deixa eu fazer ela de roxinho. Terceira lança chegando também. Você tem 3 lanças muito próximas umas das outras, saindo na frente da fileira. Sem contar que isso não parece um ser humano, né? Se você vai atacar isso aí, você está atacando um muro vivo, com lanças apontadas, com gente espetando de tudo quanto é lado. E lá atrás vocês veem um flautista, né? Para ajudar a dar ritmo na marcha. Então, haviam tambores ou flautistas tocando, apitando, para falar para a esquerda, para a direita. Ah, mas como é que eles conseguiam fazer isso tudo juntos? Cara, eles estão treinando juntos desde os 11 anos de idade. Você, que já jogou bola com seu amiguinho, jogando uma bola na rua aí antes do Covid, né? Quando você passava a bola para o seu amigo, ele nem pensava direito e já estava lá correndo. Ele sabia que você ia passar para frente. Ou seja, porque vocês estão tão acostumados a jogar bola um com o outro que acabam fazendo isso. Entendeu? Ou quando você tem aquela sua amiga que antes dela contar a piada você já está rindo.
Ou seja, você já conhece o pensamento um pouco daquela outra pessoa. Então é normal que guerreiros que estão acostumados a lutar juntos contra outros, eles conhecem as manias uns dos outros, eles conhecem os hábitos. Então lutar em conjunto fica moleza. Moleza. Então essa técnica da falange vai ser muito usada pelos espartanos e copiada por todo mundo que encontra. Todo mundo que encontrou os espartanos e levou uma surra e sobreviveu para contar a história, vai adotar essas técnicas. Então a técnica da falange aí vai ser hiper famosa e ela só vai desaparecer mesmo com o surgimento das armas de fogo. Bem, se eles são tão guerreiros, com quem eles brigavam? Principalmente com os arcádios, povo do norte do Peloponeso, e seus mais tradicionais inimigos, os atenienses. Atenas e Esparta vão ser aí consideradas opostas. Tipo, Atenas, ela seria a cidade que o pensamento é o mais importante. Já a Esparta seria que o corpo é mais importante. Corpo e mente. Quem ganha, entendeu? Vai ficar isso na história ocidental, que elas seriam os opostos uma da outra, sendo que as duas são até duas cidades-estado guerreiras, no fim das contas, né? É que uma é mais comerciante e a outra é mais conquistadora. Então, vão haver várias batalhas entre as cidades gregas com os espartanos. Os espartanos, inclusive, vão mover uma guerra grande contra o pessoal de Atenas. E essas guerras vão, inclusive, enfraquecer toda a Grécia, porque enquanto eles estavam lutando, outros povos vão aparecer. Além disso, né, eles vão vender essa força guerreira deles para outros povos distantes, como é o caso depois, que a gente vai ver persas utilizando espartanos, e também na época do Império de Alexandre, você vai ver os espartanos sendo capitães, sendo líderes de esquadrões de guerra do Alexandre da Macedônia. Outro povo muito famoso, que a gente vai agora começar a entrar, né, falar sobre eles, é o povo persa. Os persas, eles são um povo ali do Oriente Médio, que eles vão ser os conquistadores da Mesopotâmia. Eles eram um povo do norte da Turquia e eles vão conquistar toda a região do Vale do Tigre e do Eufrates, formando um poderosíssimo império gigantesco que ia do Oriente Médio até a Índia, até a fronteira com a Índia. E também, é um detalhe, e também conquistou o Egito, ou seja, o Império Persa, ele era um colosso no mundo antigo e vai tentar tomar a Grécia. E nesse interim, os gregos, espartanos e os persas travaram combates muito importantes, muito famosos. Então, eram dois povos bem diferentes uns dos outros. Os persas tinham um jeito de aglutinar soldados e botar eles para brigar de um jeito, e os espartanos eram soldados guerreiros, né, de coração de nascimento. Enquanto os persas tinham sim seus guerreiros profissionais, também treinados desde criança, mas o que o Império Persa tinha mais era número. Então eles utilizavam a vantagem dos números, né, de utilizar muito mais gente para lutar. Enquanto os espartanos se valiam da excelência, ou seja, cada soldado espartano deveria valer 5, 10 soldados persas, entendeu? Ele tinha que ser algo assim para ser um soldado espartano que prestasse. Então, as lutas entre eles vão ser conhecidas e faladas até hoje. Até hoje. São lutas como a Batalha de Termópilas, que aparece naquele excelente filme 300. Agora vamos falar da cidade de Atenas, que seria uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Uma verdadeira esquina de mundo onde povos de todo o mundo antigo interagiam através da força do comércio, da mesma forma como em Biblos, Ugarit, Cartago, Cairo, Babilônia. Então, Atenas vai ser um ponto de ligação desses povos também. E é lá que vão surgir duas das coisas mais importantes para a humanidade, que seriam a filosofia e a democracia. Então vamos conhecer o berço, né, da sociedade ocidental. Para variar, ninguém sabe ao certo quem é o fundador da cidade. Existem inúmeras lendas. Mas, de acordo com a arqueologia,
a gente tem uma teoria bem forte, bem ajeitadinha, que seria a questão do povo jônico. O povo das Ilhas Jônicas migrou para a região da Grécia continental e eles se misturaram aos autóctones que existiam ali. Um grupo autóctone seria um povo que sempre existiu ali. Talvez os primeiros atenienses estavam ali desde a Idade da Pedra, sejam povos que viviam ali desde a Idade da Pedra. E de acordo à lenda, um dos fundadores da cidade seria o herói Teseu. É o cara lá que matou a Medusa. Então ele seria um dos heróis que fez a fundação da cidade de Atenas. Então vamos lá. Para entender Atenas, a gente tem que entender os tipos de governo que existiram na cidade de Atenas. Então, como toda boa cidade do mundo antigo, ela vai ter a monarquia como um dos seus primeiros sistemas de governo, né? O que a gente chama aí de governante régio, ou seja, os governantes eles acumulavam um pouco das funções sacerdotais, mas eles também eram considerados filhos de deuses ou semideuses. É o caso, por exemplo, dos reis espartanos, que de acordo às lendas eles eram descendentes do próprio Hércules. Já aqui, além do Teseu, do Perseu, você também tem o Erictônio, que seria o filho da Gaia, a deusa do mundo, e do Hefestos, o deus do fogo. Sim, o Hefestos casou com mais de uma coisa de mitologia grega. Só que essa monarquia ateniense, ela não durou muito, e isso é muito interessante. É aí que começam as diferenças, né, da sociedade ateniense que vão ser utilizadas, vão ser observadas e vão ser copiadas por séculos e séculos no futuro, inclusive por nós aqui hoje. Então, os atenienses têm uma diferença quando eles acabam com os seus reis. Eles encerram a monarquia deles. É durante já o período monárquico que a Acrópole de Atenas ela é colocada como um centro sacerdotal. Ela é colocada como um centro religioso. E ela fica no ponto alto da cidade. Até hoje é o lugar mais alto da capital da Grécia, que é a cidade de Atenas. E vocês podem ver, ela existe ainda hoje. Eu vou mostrar um videozinho. Vou ter alguns videozinhos, né, interessantes sobre Atenas no Classroom para mostrar para vocês a beleza, né, dessa cidade e dessa estrutura que até hoje está de pé. Tem ruínas, né, a maior parte, mas tem uma parte em pé também. Tanto que tem uma polêmica atualmente, porque o governo grego está reconstruindo a Acrópole. E aí fica a dúvida. Se ele reconstruir a Acrópole, ela vai continuar sendo um patrimônio da humanidade ou ela só é uma revisão do que já existia? Entendeu? O pessoal fica muito na dúvida se deve-se ou não reconstruir a Acrópole de Atenas. Ninguém tem uma religião oficial dos deuses gregos, então ela não seria um culto de adoração, seria só um lugar turístico. Seria algo que não daria muito o que fazer. Então a Acrópole existe, era um templo para Poseidon, para Palas Atena, que é a deusa padroeira da cidade, culto para Zeus também. Então o lugar era um culto multirreligioso. Tem-se, né, que durante um dia do ano 100 bois eram sacrificados e feito uma churrascada gigantesca para toda a cidade. Todo mundo comia carne naquele dia, porque o touro era um animal sagrado para os gregos nesses termos, né? Então é o ponto alto da cidade. Se a religião está no lugar alto e o rei é representante da religião, então as duas coisas estariam juntos. Alto quer dizer poder aí, nesse sentido. Então, o que derrubou os reis? Ou melhor, quem derrubou os reis? Quando as atividades comerciais gregas começaram a aumentar, aí começou a surgir um grupo de pessoas que praticava esse comércio. O que os gregos tinham para comercializar com o resto do mundo antigo? O que tinha ali que não tinha em nenhum outro lugar? Azeitona. A árvore da azeitona, a oliveira, é ali da região. Então, os gregos começaram a produzir azeite. O azeite era vendido ou por barcos fenícios
ou por barcos gregos mesmo, para todo o mundo antigo. E valia uma fortuna na época, porque só era produzido em poucos lugares ali na Grécia e um pouquinho ali na Turquia. Então, esses donos dos barcos, os donos das plantações, os donos das prensas de azeite, eles vão se tornar muito poderosos. E eles vão morar em Atenas. E lá eles vão começar a questionar quem é que manda na cidade. Um rei que só manda, porque os deuses assim o determinam, ou as pessoas que realmente trazem a prosperidade para a cidade. Então, eles decidiram, sim, os aristocratas, a elite da cidade, a elite financeira da cidade, isso são os aristocratas, eles decidiram que não queriam mais ser governados pelo rei. E os reis, então, aí a história meio se divide, ninguém sabe exatamente o que foi feito dos coitados dos reis atenienses. Alguns falam que eles foram executados, alguns falam que eles foram exilados, ninguém sabe ao certo. Só sabem que sumiram com os reis atenienses. E aí chegaram lá na Acrópole, ó. A Acrópole continua, a religião continua. Só que a religião não manda em Atenas. O que vai mandar em Atenas é a força da economia. A força, não do dinheiro, mas da capacidade de prosperar. Entendeu? Então, comércio e governo se unem nesse momento. Então, de certo modo, os atenienses vão fazer o que os fenícios já faziam. Vão utilizar o poder do comércio para se tornarem prósperos e ricos. E Atenas vai se tornar uma cidade maravilhosa, cheia de gente vinda do mundo todo para negociar coisas e trazer coisas para vender. Inclusive, infelizmente, né, como a gente estava falando na parte de Esparta, também escravos. Vai ter um mercado de escravos em Atenas, com escravos de todo o mundo antigo. Por exemplo, vamos supor, você é um comerciante lá de Atenas, você precisa vender azeite para todo o mundo antigo e você não fala egípcio. Como você vai vender azeite para um egípcio? Moleza, você compra um escravo egípcio. E aí você ensina grego para ele. E aí ele vai falar grego com você, você vai falar egípcio com ele e aos poucos vocês dois vão aprendendo a língua um do outro. E aí você vai aprender a falar egípcio. E ainda vai ter um intérprete de egípcio para você. Entendeu? E é escravidão, eu tô falando de comprar o cara mesmo. Os atenienses eram ainda mais escravistas que os espartanos, porque eles tinham acesso a um mercado de escravos, ou seja, eles não iam só capturar pessoas, eles recebiam gente trazendo escravos, gente escravidada de todo o mundo antigo, Fenícia, do Egito, de outros lugares da Grécia. Então, esse povo era posto para trabalhar compulsoriamente, sem ganhar nada. Então, essas aristocracias, elas começam a se dar bem, começam a prosperar, e a cidade fica linda. A cidade vai ter, por exemplo, vai ter um certo momento, que não é luz elétrica, mas eles vão ter iluminação noturna, eles vão colocar archotes, vão colocar grandes bacias com madeira e carvão para iluminar a cidade de noite, o que normalmente não acontecia em cidades no mundo antigo. Ou seja, podia ter até vida noturna, negócio. Então é uma cidade que vai prosperar muito. Essa prosperidade, é lógico, vai atrair a atenção de inimigos, pessoas que querem conquistar a cidade para se apropriar desse poder todo. Quando inimigos de Atenas começavam a chegar perto deles, ameaçando eles com guerra, os aristocratas, eles saíam de cena do governo. Era interessante, eles não eram guerreiros, eles não eram homens de armas, eles eram comerciantes de azeite. Como é que eles iam lutar uma guerra? Então, no momento em que uma guerra começava contra Atenas, eles elegiam um tirano. Que essa é a outra forma de governo dos atenienses, que é a tirania. O tirano seria o chefe militar de Atenas, sendo temporariamente um rei de Atenas. Então, quando os espartanos, por exemplo, declaravam guerra aos atenienses, era eleito, não era tipo, nasceu um guerreiro, não, era eleito um tirano. E esse tirano, ele ficaria no governo até aquela guerra acabar, ou até morrer mesmo em batalha, e outro tirano seria eleito. Então,
você tem esse momento que era tipo um momento de crise, né, para os atenienses, acostumados com a força do comércio e com a paz, entre aspas, né? Eles não estavam, eles jogavam todas as suas esperanças numa guerra rápida e eficiente. E isso vai acabar dando alguns probleminhas, como é o caso da famosa Batalha de Maratona, que foi causada por causa de um tirano. Atenas tinha um tirano chamado Hípias, que ele manipulou, né, os atenienses durante 20 anos. E quando ele finalmente foi descoberto e expulso, ele veio com uma frota de guerreiros persas para atacar Atenas. Olha o perigo da situação. Um cara que foi praticamente um rei de Atenas atacava agora a cidade de Atenas. E o cara conhecia os caminhos, conhecia as fraquezas da cidade, conhecia o exército da cidade. Então, como derrotar um cara desses? Isso era um problemão para os atenienses. Então, a tirania ela é uma faca de dois gumes. Você ganha um líder poderoso, mas esse líder pode acabar se tornando literalmente um ditador. Ou, como é o caso do Hípias, né, na Batalha de Maratona, um traidor. E é aí que ela chega, né? É a primeira vez na história. É nesse contexto mesmo das guerras contra os persas, né? Os atenienses, vendo o fracasso, né, das tiranias, vendo que caras podiam virar ditadores, traidores, essas coisas, eles começaram a refletir sobre isso. Eles já tinham filósofos. O trabalho do filósofo é justamente pensar soluções. O filósofo não fica parado sem fazer nada. Parece que está parado, mas ele está pensando soluções. E aí ele vai construir uma resposta. E a resposta que os atenienses encontraram para substituir a tirania foi a república. Res publica, a coisa do povo. Todo cidadão ateniense, todo cidadão ateniense, ele poderia ter poder de voto. Não era só o que tinha 30 anos. Todo cidadão, no caso é bem excludente, né? Todo homem, acho que maior de 20 anos, tinha o direito de falar na ágora. Tinha o direito, comerciante, mendigo, todo mundo. Quem não fosse de Atenas, fosse de alguma cidade vizinha de Atenas, mais, tipo, protegida por ela, poderia mandar um representante, tipo um senador, um deputado estadual. Ou seja, eles começam a construir uma república que será a base para as repúblicas que a gente tem hoje. Você hoje vive numa república, onde se decide, o povo decide quem é que é o líder, quem é que administra um patrimônio que é seu. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, que os nossos governantes, eles têm uma mania besta de achar que são reis, mas na verdade eles são seus empregados. Eles estão aqui para servi-lo. Lembre-se disso, vai ter eleição agora para prefeito e vereador. Você que aí, lógico, você é do sexto ano, você não vai votar, mas pense nisso, um dia você vai votar. E quando você for votar, não vote em alguém que quer ser o dono da cidade. Vote em alguém que quer ser o cuidador do que é teu, na sua rua. O cara tem que cuidar da sua rua, ele tem que cuidar da sua escola, ele tem que cuidar da sua segurança e da sua saúde. É isso que um prefeito tem que fazer. Ele não tem que desfilar em carrão, ele tem que dar presente, caneta, ou camiseta ou máscara, que agora a novidade é máscara de partido, né? Ele não tem que dar nada disso. Ele não precisa dar nada disso, ele só precisa cuidar do que é teu. O que é teu é a cidade. A cidade é sua. Você paga imposto pela cidade. E é caro o imposto. Então, esse imposto tem que ser revertido em tudo que você quer para você. Entendeu? É essa a função do político. Os gregos vão aos trancos e barrancos que nem em qualquer lugar do mundo. Eles vão também ter corrupção, eles não são um sistema perfeito. Só para lembrar, mulheres estão isoladas disso aí, escravos estão fora desse jogo. É só homem adulto que está nesse lance, mas é um começo. Um começo para uma ideia chamada democracia. Democracia, o governo do povo. Demos é povo. Cracia é governo. O governo das pessoas. Que a gente tenta há muito tempo fazer funcionar.
pode ser um sistema complicado, eu sei, vocês vivem numa democracia e vivem tendo problema, mas é melhor do que um regime totalitário, do que uma ditadura militar ou uma tirania. Podem apostar, é um historiador falando. Então, se alguém falar para vocês que acha legal uma tirania ou uma ditadura militar, ele só está errado. Ele só está errado porque ele não conhece a verdadeira história das ditaduras e a verdadeira história das tiranias. Então, a República Grega ela é um passo importante para a gente vencer as ditaduras e as tiranias do mundo, porque ela dá voz a você, dá voz a quem merece ser ouvido. E hoje ela é ainda maior. Hoje, felizmente, a escravidão ela é uma coisa considerada completamente ilegal. E hoje é permitido para as mulheres no Brasil votarem. Então, uma parte boa já foi feita. Hoje você pode realmente votar em quem você quiser. Só quando vocês forem votar, crianças, por favor, daqui a 5 aninhos, 6 aninhos vocês vão votar, por favor, votem direitinho. Não votem em piada, não votem em cara que faz meme, nada disso. Procurem pessoas que têm ideias para melhorar a vida da cidade e das pessoas do país. É essas pessoas que tem que procurar. Entendeu? Não vota em meme não, porque nem em palhaço, porque a piada acaba virando você. É isso aí, meus pecojos. Esse aqui é um dos 3 vídeos que eu vou fazer para esse bimestre. O próximo vídeo será sobre Grécia Helenística e o último vídeo do ano será sobre Roma. Então eles vão ficar um pouco mais longos, né? Eu não vou fazer em live para poder concentrar mais a informação. É lógico, eu vou deixar bastante documentários e teremos uma perguntinha que terá que ser respondida no prazo que eu estabeleci lá no Classroom. Então, na semana do dia 26 até o dia 30, vocês têm para fazer a resposta da pergunta valendo 2 pontos. Fez depois, vai valer 1 pontinho só, tá bom? Então é isso por enquanto. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no Classroom. Então cuidem-se, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.